Quando a Rússia invadiu a Ucrânia em 22 de fevereiro de 2022, o mundo assistiu chocado enquanto a geopolítica global era jogada no caos. As nações responderam rapidamente, esperando um fim breve do conflito. Mas o grandioso plano de Putin logo desmoronou. Ele se gabou que a Ucrânia cairia em 2 semanas, mas aqui estamos, com a Rússia perdendo equipamentos e soldados em um ritmo impressionante. O que era para ser uma vitória rápida virou um desastre lento e desgastante. Enquanto Putin calculou mal a cada passo, a Ucrânia, apoiada pela superior tecnologia e treinamento ocidental, virou o jogo, transformando uma suposta blitzkrieg em um impasse implacável de guerra de trincheiras. Agora, com a guerra se arrastando sem fim à vista, uma questão crítica emerge. Por quanto tempo mais a Rússia pode resistir? Segundo alguns, o exército russo já ultrapassou um ponto de equilíbrio frágil e está prestes a entrar em colapso, assim como toda a economia russa. Isso contradiz os números oficiais que indicam que a Rússia acumulou mais de 1.300.000 militares ativos, sendo o 5º maior exército do mundo em termos de pessoal. Compare esses números com os divulgados pelo governo russo logo antes da invasão no começo de 2022. Em janeiro de 2022, sugeriu-se que a Rússia tinha cerca de 360.000 militares ativos na frente ucraniana, representando aproximadamente 25% do número atual. Isso significa que, apesar de estar em guerra ativa há cerca de 30 meses, a Rússia aumentou exponencialmente sua mão de obra disponível e pressionou significativamente a Ucrânia e os países que a apoiam militarmente. O enorme esforço de recrutamento da Rússia é insustentável a longo prazo, e por isso, alguns especialistas sugerem que o país pode se colocar entre a espada e a parede ao pressionar por um recrutamento generalizado. Além disso, precisamos discutir as baixas sofridas pela Rússia e Ucrânia nos últimos 30 meses de guerra de vai e vem, e a situação pode se tornar ainda mais complexa. Nos primeiros meses de guerra, Rússia e Ucrânia superestimaram seus sucessos e subestimaram o exército adversário. Isso gerou uma situação incomum em que os primeiros relatórios não puderam ser verificados quanto à precisão devido às diferenças gritantes entre as fontes russas, ucranianas e independentes, aquelas originárias do Reino Unido ou dos Estados Unidos. Um exemplo disso foi o primeiro relatório feito em junho de 2022, poucos meses após o início da invasão. As baixas russas variaram entre 5.900 a 10.000, 15.000, podendo chegar a 30.000, dependendo se você decidir acreditar nos relatórios russos da Organização do Tratado do Atlântico Norte ou ucranianos. Com o tempo, porém, vários órgãos de reportagem perceberam ser possível extrair o real número de baixas russas. Sugere-se que os primeiros relatórios ucranianos superestimavam as baixas russas em cerca de 2 vezes. Por outro lado, os primeiros relatórios russos minimizaram as baixas do seu exército em uma taxa de 0,3 para 1. Relatórios ucranianos posteriores removeram esse viés e até estimativas russas se aproximaram dos números reais relatados por autoridades independentes. Então, onde isso nos deixa hoje? Segundo o Ministério da Defesa ucraniano, a Rússia perdeu cerca de 585.000 soldados até 9 de agosto de 2024. Este número parece estar de acordo com os relatórios combinados do Ministério da Defesa britânico em maio de 2024 e os relatórios ucranianos recentes sobre a ofensiva de verão altamente desorganizada de Kharkiv. O primeiro sugeriu que a Rússia perdeu cerca de 500.000 soldados até maio de 2024, enquanto o segundo estimou aproximadamente 70.000 perdas adicionais nos 2 meses seguintes. Apesar da Rússia não ter avançado significativamente no solo ucraniano, as baixas começaram a aumentar mais rapidamente do que nunca. Nos primeiros meses de 2024, estimava-se que a Rússia estava perdendo de 800 a 1.000 soldados por dia. Essa figura subiu para cerca de 1.100 durante a ofensiva de verão. O Pravda ucraniano indica que a Rússia está perdendo mais de 1.200 soldados diariamente. Este é um número impressionante de baixas em uma guerra que parece não ter fim próximo. Ou será que tem? É crucial comparar as baixas com as reservas iniciais de pessoal da Rússia. Considerando que a Rússia começou com 360.000 soldados e perdeu quase 590.000 nos últimos 30 meses,
Isso sugere que o país retirou centenas de milhares da reserva e recrutou mais de 1 milhão para o serviço ativo. Qual a origem desses homens e como a Rússia está mantendo esse aumento até o momento? A Rússia tem investido fortemente no recrutamento militar nos últimos anos, oferecendo bônus cada vez maiores para voluntários dispostos a se alistar. De acordo com The Economist, um voluntário militar pode ganhar entre 2 e 3 vezes o salário médio nacional. As áreas menos urbanizadas da Rússia, especialmente aquelas com maior prevalência de minorias étnicas, têm rendas médias muito mais baixas. Isso fez com que os esforços de recrutamento do governo tivessem mais sucesso nessas regiões. Isso levou a discrepâncias inéditas na composição étnica do exército russo, propagadas nos relatórios de baixas. Segundo a Public Broadcasting Service, em 2023, homens de Boráquia, uma república russa com descendentes mongóis, tinham 75 vezes mais chances de morrer do que os de Moscou. Essa desigualdade entre a elite e as áreas distantes da Rússia provocou protestos nos governos locais. Ainda assim, os esforços militares russos prosseguiram sem aparente abalo. Uma das principais causas é a alocação desproporcional do orçamento para a defesa nacional e gastos militares. Nos últimos 2 anos, os gastos com defesa da Rússia quase dobraram de 72 bilhões para cerca de 140 bilhões de dólares. Isso vem do orçamento militar de 2024 ser aproximadamente 1/3 do orçamento do governo, uma taxa praticamente inigualável no mundo moderno. Estima-se que a Rússia gaste cerca de 6% de seu produto interno bruto em defesa nacional e militar, comparado a 3,5% nos Estados Unidos ou a média de 2,7% em toda a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Isso é apenas a ponta dos incentivos econômicos criados pela Rússia para fortalecer seu exército. Nos últimos 2 anos, o país elevou o número de empregados na indústria militar de 2,5 para 3 milhões. Isso acompanha os aumentos salariais no setor, visando melhorar o exército russo e reduzir contratempos de campanhas ofensivas ineficazes. Ademais, os esforços do governo para treinar mais soldados foram surpreendentes, possivelmente devido à campanha agressiva e aos generosos termos de contrato militar, especialmente em relação ao pagamento. Em dezembro de 2023, Putin afirmou que o exército recrutou 486 mil pessoas em 2023. Isso sugere que 1.500 pessoas assinavam contratos com o exército diariamente. Esses números sobre os sucessos russos podem ser exagerados e não refletem com precisão a variedade e a natureza frequentemente improvisada do recrutamento militar do país. Relatórios indicam que o setor militar russo tem reduzido gastos com treinamento e equipamento para recrutas, afetando a capacidade do exército de realizar operações ofensivas complexas. Apesar dos desafios, a Rússia aparentemente conseguiu contornar os problemas econômicos e demográficos típicos de um país em conflito militar em grande escala. Normalmente, isso indicaria um futuro sombrio para a Ucrânia, mas sempre há mais na história, principalmente quando investigamos as questões econômicas que a Rússia provavelmente enfrentará nos próximos anos. A Rússia enfrenta, nos últimos 2 anos e meio, um crescente mal-estar econômico devido ao aumento das sanções impostas pelos Estados Unidos, cumpridas pela maioria dos países. A União Europeia, que já foi uma das maiores importadoras de petróleo e gás natural da Rússia e uma parceira comercial significativa, reduziu as importações russas em cerca de 80%, cortando fluxos de caixa significativos para os cofres do país. Contrariando isso, a China liderou uma relação comercial positiva com a Rússia, com o comércio de 2023, aumentando 26% em relação ao ano anterior. Apesar do total de comércio ter diminuído em 2024, ainda está bem acima dos níveis pré-2022. As tendências mostram que a China está se tornando uma influência econômica importante para a Rússia, pois sem esse comércio, Putin enfrentaria dificuldades para encontrar grandes parceiros comerciais internacionais. A China se tornou uma das principais importadoras de gás e petróleo russo, impulsionando significativamente o setor energético do país. A China é uma das principais razões pelas quais a Rússia não conseguiu apoiar economicamente seu exército e manter seu significativo número de soldados. Contudo, isso pode trazer consequências significativas. Com mais pessoas trabalhando na indústria,
especialmente na fabricação de equipamentos militares e energia, a Rússia enfrentará dificuldades para encontrar novos voluntários para o serviço militar. Isso se deve ao crescimento de setores que exigem serviços para empregar mais pessoas e canalizar fundos de volta ao governo russo via impostos. Como resultado, há menos pessoas que podem trabalhar em outras indústrias, particularmente manufatura e agricultura, que são a espinha dorsal de um país que está em guerra ativa. Vale mencionar que, ao longo deste vídeo, nos referimos consistentemente às perdas russas como baixas. Este termo inclui soldados inaptos para o serviço ativo e mortes. O número real de mortes é muito mais difícil de determinar, já que a mídia oficial não rastreou essa métrica com precisão significativa. Poucos veículos independentes assumiram essa responsabilidade, incluindo a Mediazona da Rússia e a Medusa da Letônia. Segundo o relatório mais recente da Mediazona, feito no início de 2024, cerca de 24 meses após a invasão, o total de mortes do exército russo é de aproximadamente 50 mil. O relatório sugere que o número de mortes aumentou 25% entre 2023 e 2022. Isso sugere que as próximas investidas da Rússia tendem a elevar o número de mortes. Isso não deve ser uma surpresa, dado que o exército russo praticamente esgotou seu poder militar inicial. Como resultado, os esforços do governo para fortalecer o exército substituíram soldados com mais treinamento e experiência em exercícios oficiais, por voluntários retirados da população em geral, reservistas e até prisioneiros. Isso é corroborado pelo fato de que, em 2023, os meios de comunicação oficiais começaram a encontrar cada vez menos baixas do exército russo e dos grupos mercenários de Wagner, especialmente para soldados nas faixas etárias que mais se correlacionam com o serviço militar ativo, considerando as 50 mil mortes relatadas anteriormente como valor real e contabilizando mais 6 meses de guerra ativa com base na média do ano passado. Isso sugere que o número de soldados russos mortos em agosto de 2024 está entre 60 e 63 mil. No entanto, o relatório da British Broadcasting Corporation, Rússia, em junho de 2024, sugeriu que o número total de mortos poderia ser o dobro, totalizando cerca de 130 mil pessoas. Quando comparado ao número de baixas, que anteriormente era estimado em cerca de 585 mil, isso deixa entre 450 mil e 520 mil pessoas que estão vivas, mas não mais aptas para o serviço ativo. O que aconteceu com essas 500 mil de pessoas? Existem alguns cenários. Alguns soldados foram capturados pelas forças ucranianas e estão sendo mantidos como prisioneiros de guerra até o fim do conflito, ou sendo trocados com a Rússia por soldados ucranianos. Esses não representam muitas baixas, então seus números não impactam imediatamente a economia ou táticas russas. Porém, eles podem afetar o moral geral russo. Veículos de notícias ocidentais entrevistaram soldados russos capturados. De acordo com seus relatos, o exército russo enfrenta um cenário desafiador, com o governo pressionado a enviar mais tropas para a Ucrânia. Nem todos os veículos ocidentais estão disponíveis na Rússia, pois o governo busca controlar rigorosamente a mídia estatal e criar uma visão mais positiva sobre o andamento da guerra. As histórias que vazam podem dissuadir recrutas de se voluntariarem para a frente, apesar dos salários maiores prometidos pelo governo. O maior grupo de baixas são soldados muito feridos para retornar, que podem precisar de anos para se recuperar, dependendo da gravidade das lesões. Além disso, eles podem não ser mais capazes de trabalhar de todo. Isso pode não parecer muito, mas pode ter sérias consequências negativas para a economia russa. Com soldados feridos e impossibilitados de trabalhar, parte da população apta ao trabalho está incapacitada. Além disso, esses soldados provavelmente recebem auxílio financeiro do governo por seus contratos militares e requerem cuidados familiares. Isso é significativo, pois o auxílio está sendo desperdiçado, considerando que 1/3 do orçamento governamental já é destinado à defesa nacional e militar. Isso significa que as baixas russas não são apenas gastos passados inúteis, mas também prejudicam ativamente a economia do país ao colocar uma tensão para apoiar os soldados feridos. Discutimos sobre os soldados russos e seu impacto na economia do país, mas há um fator adicional em jogo que pode ser ainda mais preocupante. Demografia. A faixa etária para o exército russo é de 18 a 30 anos,
abrangendo apenas uma parte da população masculina total. Segundo o relatório de perspectivas da população mundial da Organização das Nações Unidas de 2019, havia cerca de 14,2 milhões de homens russos entre 20 e 34 anos. Vamos considerar que essas faixas etárias se correlacionam com a faixa militar ativa e que as tendências são semelhantes. O mesmo relatório sugeriu que a Rússia reduziu sua taxa de fertilidade para 1,2 filhos por mulher entre 1999 e 2001. As crianças nascidas nesse período estão no auge da faixa etária militar ideal demograficamente. O relatório sugeriu que até 2025, a Rússia teria cerca de 12 milhões de homens aptos, uma redução de aproximadamente 20% em relação a 2019. Uma das principais figuras do relatório afirmou que a taxa atual de militarização da Rússia é de 6,31% de todos os homens disponíveis na faixa etária. O relatório indicou que a Rússia teria que recrutar rapidamente homens jovens de um suprimento cada vez menor apenas para manter seu exército. A taxa de militarização para 2025 deve chegar a cerca de 7,8% em 2030. Essas taxas de militarização estariam entre as mais elevadas do mundo. Isso implicaria que a Rússia já estaria alocando uma parcela considerável do seu orçamento para a defesa e forças armadas, necessitando de um fluxo contínuo de imigrantes para compensar os cidadãos servindo no exército. E então veio a coronavírus 19. Segundo o relatório, até 2021 o país perdeu 800 mil pessoas para a pandemia. A pandemia elevou as taxas de mortalidade, especialmente em uma demografia que não se aplica às métricas do vídeo. Ainda assim, o país perdeu um número significativo de pessoas e a população trabalhadora se renovou para a geração mais jovem. Isso significa que os empregos das pessoas falecidas durante a pandemia agora são ocupados por indivíduos em potencial idade militar. A Rússia invadiu a Ucrânia em 2022. Os números de militarização do relatório da Organização das Nações Unidas de 2019 já estavam ficando obsoletos devido à pandemia, mas um novo relatório provavelmente sugeriria um cenário muito mais sombrio na demografia russa. Relatórios russos recentes, com 1.300.000 de pessoal ativo combinados com previsões populacionais de 2019, implicam uma taxa de militarização de 11,6% para idades entre 18 e 30 anos. É improvável que o número real seja tão alto, já que os números de pessoal ativo incluem mais do que apenas soldados. Contudo, é provável que o número esteja se aproximando dos 2 dígitos rapidamente. Uma coisa que essa figura ainda não leva em conta são os russos que também deixaram o país após a invasão. Alguns números sugerem que até 900 mil pessoas deixaram a Rússia após o início da invasão e que uma grande maioria delas não tem planos de curto prazo de retornar ao país. Segundo o Alfa Bank, um dos maiores bancos privados russos, o país perdeu aproximadamente 1,5% de sua força de trabalho disponível somente com a emigração, gerando um impacto expressivo na economia nacional. Contudo, o mais relevante é que uma quantidade significativa dos que emigraram está em idade militar. Isso aumentou a saída de potenciais soldados russos e prejudicou os esforços do país para reformar o exército após as pesadas perdas na Ucrânia. A emigração sugere que os que deixam a Rússia são altamente qualificados ou bem pagos, prejudicando a economia do país, já que a perda de 1,5% da população provavelmente contribuirá para muito mais do que 1,5% em perda de impostos potenciais. Considerando esses números, a Rússia esgotou rapidamente sua mão de obra disponível na faixa ideal para o serviço militar, especialmente nas áreas mais propensas a se voluntariar, distantes do Kremlin. Como resultado, o governo pode começar a diversificar seus esforços em direção à população subrepresentada no exército, como os maiores centros populacionais de Moscou ou São Petersburgo. Isso criaria um ciclo positivo de perdas econômicas. O governo estaria recrutando ativamente homens aptos, gerando lacunas em indústrias que dependem dessa população para operar normalmente. Preencher as lacunas com mais pessoas agravaria os problemas enfrentados por outras indústrias. Além disso, os esforços de recrutamento em massa do governo no coração político, ideológico e cultural do país poderiam ter efeitos devastadores na população.
Vale lembrar que o país enfrentou diversas manifestações de grande alcance nos últimos anos, chamando a atenção nacional e internacional. O fato de que Moscou em si começaria a perder economicamente da guerra pode ser o prego final no caixão para a campanha russa na Ucrânia. Isso poderia persuadir uma parte maior e mais influente da população russa a forçar o governo a cortar perdas militares e reduzir a militarização desenfreada, mas como isso é incerto, digamos que a Rússia consiga não colapsar economicamente e politicamente e continue substituindo as baixas com novos recrutas. Os principais rivais russos na guerra, começando com a Ucrânia, têm investido 36% do seu produto interno bruto na defesa nacional, especificamente no setor militar. Os Estados Unidos estão gastando 3,5%, demograficamente, porém, a Ucrânia não está muito melhor. O site UA Losses registra as mortes confirmadas na Ucrânia, algo inédito do lado russo, fornecendo uma imagem mais precisa. Atualmente, o site lista cerca de 57 mil mortes ucranianas na invasão. Considerando os números anteriores do lado russo, esta é uma figura interessante. Mesmo com as estimativas mais baixas de mortes russas, 60 mil, ambos os países têm um número semelhante de mortes, apesar da Ucrânia ter cerca de metade da população total e do potencial tamanho militar. É provável que a estimativa mais pessimista de 130 mil mortes russas seja a correta. Isso sugere que Ucrânia e Rússia estão perdendo mão de obra em ritmo similar. Uma coisa a se notar é que o site não diferencia entre perdas militares e civis, sendo que estas últimas são estimadas entre 5 mil e 11 mil. Como agressora na guerra, a Rússia tem uma taxa de baixas civis menor, mas ainda apresenta uma. Contudo, é provável que o número total de baixas ucranianas seja consideravelmente inferior ao da Rússia. Um relatório do Ministério da Defesa russo sugere que a Ucrânia teve 440 mil baixas até fevereiro de 2024. Sabendo que a Rússia rotineiramente infla esses números, é difícil aceitar a estimativa pelo valor nominal. Relatórios de agosto de 2023 sugerem que a Ucrânia teve cerca de 190 mil baixas militares. Extrapolando para hoje, ainda temos cerca de 350 mil baixas e mesmo isso pode estar muito errado. Isso é especialmente verdade considerando que a Rússia não fez uma campanha significativa desde o início de 2024 até a devastadoramente ineficaz campanha de verão. Durante a campanha, as baixas russas ultrapassaram 1.000 por dia, enquanto as ucranianas foram apenas uma fração disso. A discrepância provavelmente se deve ao fato de os Estados Unidos conseguirem enviar a mais recente rodada de ajuda financeira e equipamento militar no início de 2024, incluindo artilharia de longo alcance, que dá à Ucrânia um alcance maior no continente russo. O alcance permite que os ucranianos abatam os russos antes que eles possam montar as fortificações existentes. A Rússia está substituindo recrutas mortos por outros ainda mais jovens e inexperientes, sem tempo adequado para treinamento. Isso transformou a frente russo-ucraniana em um moedor de carne para o exército russo, o que deve agravar a moral decrescente do país. O governo ucraniano reduziu a idade de recrutamento de 27 para 25 anos. Isso indica que o país elevaria a oferta potencial de homens elegíveis para recrutamento caso opte por convocar mais soldados. Contudo, a lei mantém a idade de mobilização em 27 anos, indicando que os recrutas ainda precisarão de 2 anos de treinamento antes de serem enviados para a frente de batalha. É provável que a lei atual mude e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky sugeriu que, se a situação piorar, a idade de mobilização também será reduzida para 25 anos. A medida foi criticada, pois a Ucrânia também sofreu perdas significativas devido à emigração e deslocamento, e a redução da idade de recrutamento pode acelerar a saída de homens do país, atualmente proibida sob a lei marcial. Entretanto, não devemos nos preocupar apenas com o número de soldados russos e ucranianos. A União Europeia concorda que a Rússia representa uma ameaça crescente ao Ocidente e tem realizado melhorias significativas. Os países mais proeminentes são Alemanha e Polônia. A Alemanha concordou em gastar mais de 2% do produto interno bruto na defesa nacional. O governo do país planeja aumentar o efetivo da Bundeswehr, sua força militar, para cerca de 180 mil pessoas, o maior número em 70 anos.
A Alemanha é uma das forças militares mais tecnologicamente avançadas do mundo. A Polônia já gasta cerca de 4% do seu produto interno bruto na defesa nacional. O plano do governo é transformar este orçamento em um dos exércitos mais populosos do mundo, com o atual tamanho militar ativo em cerca de 180 mil. O governo planeja recrutar aproximadamente 150 mil pessoas na próxima década. Contabilizando as aposentadorias, o plano é manter um exército de 300 mil apenas na Polônia. Esse valor o deixaria próximo ao que a Rússia investiu contra a Ucrânia nos meses iniciais do conflito. Como a Polônia é membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte, seria reforçada por seus vizinhos. Apesar de o poderio militar dos principais países da Organização do Tratado do Atlântico Norte parecer modesto atualmente, eles são significativos a longo prazo. Independentemente dos resultados da guerra russo-ucraniana, a Rússia perdeu muitos soldados e atualmente está mobilizando tropas pouco treinadas para reforçar suas defesas. Isso implica que, ao término da guerra, o exército russo estará provavelmente em seu ponto mais fraco em anos, deixando-o quase indefeso. É improvável que a Organização do Tratado do Atlântico Norte use isso a seu favor, mas outros países podem aproveitar. Entre a China, grande parceira comercial da Rússia e aliada no conflito atual. Apesar da disposição amigável, a relação Rússia-China favorece fortemente a China. Nos últimos anos, a China tem ampliado significativamente sua influência na Rússia. Vários produtos chineses, como smartphones, carros e equipamentos agrícolas, se tornaram líderes de mercado na Rússia. Isso prejudicou a capacidade de produção da Rússia, tornando-a ainda mais dependente das importações da China. Além disso, a China é atualmente uma das maiores importadoras de gás e petróleo russo. Contudo, a China tem feito extensas reivindicações e planos para aprimorar sua rede de comércio terrestre, sobretudo por meio da Iniciativa do Cinturão e Rota. A Iniciativa do Cinturão e Rota visa conectar a China ao Oriente Médio através da Ásia Central. Isso permitiria à China contornar tanto a Rússia no norte quanto os Estados Unidos, estrangulando no Estreito de Malaca ao sul o ponto mais vital da rota de comércio marítimo do país. Se a China estabelecer uma conexão estável com o Oriente Médio, poderia obter seu gás e petróleo sem depender do comércio marítimo. Isso reduziria sua dependência e receio das contramedidas americanas. Os territórios da Sibéria e do extremo oriente da Rússia são relativamente subutilizados devido à distância de Moscou. A Sibéria possui grandes reservas de minerais, madeiras e água potável, com o Lago Baikal sendo o maior lago de água doce do mundo. China e Rússia já disputam territórios na região da Manchúria Exterior, que pertencia à China antes das Guerras do Ópio, no século XIX. Se a China reduzir sua dependência do gás russo e cumprir a iniciativa do Cinturão e Rota, ela poderia invadir a Rússia para se apossar dos preciosos recursos que os territórios russos possuem. Em seu estado atual enfraquecido, a Rússia seria um alvo fácil. Embora especulativo, as recentes ações da China sugerem que ações hostis contra outro país, seja a Rússia ou outro, são uma questão de quando, não sei. O poderio militar da Rússia pode estar crescendo atualmente, mas possivelmente já ultrapassou o ponto de sustentabilidade. Se Putin não encerrar a guerra na Ucrânia, alguém pode fazê-lo por ele. Mas o que você acha? O progresso militar russo atual sugere que a Rússia pode derrotar a Ucrânia em um futuro próximo? Deixe seus comentários abaixo e obrigado por assistir.